Oi, meus amigos e amigas aí do YouTube, como que vocês estão, gente? Tudo bem? Aí nesse início de ano, né? Início do ano de 2025. Eu me chamo Carlos, eu gosto de gravar vídeos aqui para o YouTube. E no vídeo de hoje, gente, eu quero falar um pouco com vocês sobre essa questão da queda, da lenta queda, né, do preço do dólar no Brasil. Por que que o dólar impacta tanto, né, as nossas vidas? Por que que a gente ouve falar tanto do dólar? As medidas, né, que o governo pode tomar e por que que a mídia não tem noticiado tanto essas informações dessa pequena queda do dólar, tá bom? Então fica aqui comigo que a gente vai falar sobre isso hoje. Então, gente, o dólar, né, é a moeda dos Estados Unidos, né, que a gente fala. E a gente vê muitas informações na mídia, né, quase todos os dias, falando, o dólar passou de R$ 6, o mercado financeiro está preocupado, o governo está preocupado. E eu estava pensando, né, por que que o dólar tem tanto impacto na nossa vida? Aí eu tinha algumas informações, mas eu não sabia realmente a raiz, né, dessa questão. Então eu fui estudar um pouco o assunto, porque quem me conhece um pouco aqui sabe que eu gosto de estudar. Eu sou estudante de ciências biológicas no momento, na Unesp, né? Então eu fui estudar um pouco essa parte econômica, né? Fiz até uma colinha aqui, ó. Então o principal motivo porque o dólar é uma moeda tão importante é porque ela é uma moeda de reserva mundial, né, uma moeda onde os países compram para reservar, compra moeda, né, para, como que eu posso dizer, para garantir, né, que a sua riqueza, o seu dinheiro, as suas ações estejam ali em boas mãos, né, estejam guardadas de uma forma segura. E por que que o dólar é uma moeda de reserva mundial? Então, em 1944, na década de 40, o dólar passou a ter o preço cotado ao mesmo valor do ouro, né? A cotação ouro. Então, o que que acontece? Muitos países do mundo começaram a comprar dólar porque tinha essa cotação e tinha essa estabilidade, né? Isso foi decidido na conferência de Bretton, deixa eu ver o nome aqui, que eu sempre erro, Bretton Woods, lá nos Estados Unidos, em 1944. Então, nessa conferência, ficou estabelecido diversas normas do comércio internacional, inclusive foi estabelecido que o dólar ia ser uma moeda pareada ao ouro. Com isso, os Estados Unidos conseguiram ampliar ainda mais a sua dominância no mundo, porque os países viam o dólar como uma moeda importante, uma moeda que dava para ter uma estabilidade, porque ela era cotada ao preço do ouro. Só que em 1971, com a política do governo Nixon, governo presidente dos Estados Unidos, o dólar deixou, né, de ser essa moeda cotada ao ouro, né, uma política chamada de choque Nixon. Mas a partir daí, como as economias do mundo estavam tão atreladas ao dólar, a essa economia americana, que ainda é mais forte do mundo, o dólar continuou sendo a moeda de reserva internacional até hoje, né? A gente tem algumas políticas como a União Europeia, que tem o seu próprio dinheiro, que é uma moeda muito forte. Algumas iniciativas agora com o BRICS, que está tendo essas transferências, começando, né, a estudar transferências econômicas, porque o mundo está começando a se tornar multipolar, principalmente com o avanço da China, essa competição da China, e blocos econômicos, né, como eu tinha dito em outros vídeos.
Então, o dólar ele serve de parâmetro para muitos países. Por exemplo, quando está tendo uma desconfiança do mercado financeiro, que detém muito trilhões de dólares aqui no Brasil, né, que detêm ações, são famílias, empresários, pessoas ricas que detêm ações, tesouro direto, né, recursos do que o governo precisa. Então, quando esse pessoal está um pouco desconfiado com a economia local, principalmente agora com o governo Lula, que é um governo de centro-esquerda, eles passam a comprar mais dólar, passam a investir mais dólar. Então acaba tendo essa transferência para outros países. E isso não é bom, né? Retira investimentos do Brasil. Outra questão, quando o dólar fica muito alto, principalmente por causa da política de juros americana, quando o Banco Central dos Estados Unidos aumenta a taxa de juros para controlar a inflação, o real, o dólar se valoriza. Então as pessoas veem uma oportunidade, essas pessoas ricas, de comprar mais dólar e ganhar mais dinheiro com dólar. E isso é muito ruim para a nossa economia, a economia brasileira, porque a gente acaba, como a nossa economia é uma economia em desenvolvimento, o Brasil não é um país muito industrializado, nós precisamos importar peças, insumos para a indústria farmacêutica, nós precisamos importar tecnologias, chips, computadores, máquinas. E como o dólar fica mais caro, a gente acaba tendo que pagar mais caro porque a gente faz essa compra internacional pelo dólar, entendeu? Então acaba angariando mais recursos da gente e isso é muito prejudicial para a nossa economia, né? Então agora outra questão que eu quero falar com vocês é sobre como que fala? A questão da própria economia brasileira, da taxa de juros e o que o governo está fazendo para tentar controlar essa taxa de juros aqui no Brasil e dialogar com o mercado financeiro para evitar essa desvalorização do real, essa desconfiança, né? E as medidas que eu acredito que está dando certo e outras não. Por exemplo, o governo está agora com um plano de ajuste fiscal que era melhor do que o teto de gastos, né? Porque militava o gasto do governo em 20 anos. Isso é muito prejudicial, era muito prejudicial para a economia, porque o governo não podia investir, né? Não tinha seguramente, né, com a lei. Então, a gente teve governos como o governo Bolsonaro, que burlou isso, bagunçou a economia, deixou dívidas. Mas, pela lei agora da nova regulamentação fiscal, o governo pode gastar um pouco a mais, sabe, com alguns parâmetros, principalmente com o crescimento da economia e outras questões. Então, o governo está investindo mais para ter esse retorno, para ver o crescimento da economia e ter um retorno maior com a arrecadação. Outro fator, e isso eu acho que é muito importante, né? Outro fator, a questão da reforma tributária, que é importantíssima para o nosso país. Nós temos a pior regra de juros do mundo, né? As taxações são mais de 5 impostos. E agora, nesse ano que o governo regulamentou a reforma tributária, que ainda vai demorar alguns anos, né, para sair totalmente do papel, hoje o governo já está sinalizando bons passos, né, para o mercado financeiro e para a sociedade, né? Então, eu acho que é importante haver esse equilíbrio, mas o governo não pode deixar de gastar, de investir, né, nos setores muito importantes, como saúde, educação, transporte, melhoria de vida, programas como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. Então, eu acho que o desafio do governo é esse: ajustar os gastos
com o desenvolvimento social. Isso não é nada fácil, né? Principalmente num país como o nosso, que a gente tem grupos rentistas que ganham muito dinheiro com juros, né? Que nós temos uma das maiores taxas de juros do mundo, onde o trabalhador paga muitos juros nos alimentos, na comida, nos serviços, e a elite ganha muito dinheiro, né? Comprando ações, tesouro direto, dívidas do governo, né? Então, eu acho que o governo está no caminho certo, né? Houve alguns problemas, né, relacionados a algumas medidas que o governo vai tomar, como o aumento da taxação de imposto de renda para quem ganha 50 mil reais, e também quem ganha 5 mil reais não vai gastar. Algumas fake news relacionadas a essa questão do Pix, mas eu acredito que o dólar está baixando, tanto por ser questões externas dos Estados Unidos, que mostrou uma inflação mais controlada, então o Banco Central não aumentou os juros, né, não valorizou real o dólar, e também por questões internas, porque o governo tem feito a lição de casa, né? Apesar desse problema na comunicação, o governo tem acertado nas medidas e tem se esforçado para fazer o melhor para o povo brasileiro. Tá bom, gente? Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu estendi bastante esse vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aí para que outras pessoas possam assistir. E se inscreve aqui no meu canal, que eu sempre estou postando conteúdo aí. Tá bom? Tchau, tchau.